Oi pessoal, boa noite. Vamos mais uma vez de Python na veia, tá ok? Hoje não temos vídeo ao vivo, mas temos esse vídeo que foi lançado hoje para que você pratique mais Python, para que você trabalhe mais a sua habilidade de programador. Então, vamos aí trabalhar um pouco mais sobre as listas no Python. Na aula passada eu falei para vocês que tínhamos 4 tipos de lista. Temos a lista, não é? Temos tuplas, temos dicionários e temos os sets, não é isso? Foi a nossa aula da semana passada. Dicionário, lista, tuplas e sets é uma estrutura de variáveis onde você pode armazenar vários valores. Então, um exemplo aqui de lista é lista igual, abro e fecho colchetes, boto 1, 2, 3 e aqui eu vou e posso dar um print nessa lista e ele me trouxe aqui 1, 2, 3. É uma variável que me retorna 1, 2, 3, de acordo com o que eu preenchi aqui. Eu preenchi 3 valores em uma mesma variável. Poderia ser aqui diversos valores, tá certo? Essa é a estrutura mais simples. Mas o que eu queria falar para vocês hoje é a gente fazer uns exemplos aqui de lista, mas com um comando novo, que é muito utilizado para a gente varrer essas listas. O comando é esse, é o comando for, tá certo? Esse comando for, ele vai nos auxiliar para a gente varrer essa lista. O que seria varrer essa lista? Percorrer cada item desse e fazer algo. Então, como é a estrutura do comando for? Eu quero percorrer cada item dessa lista, então eu vou fazer o seguinte, vou dizer para número, vamos dizer aqui, número in, e aqui vou botar minha lista. Opa, lista, tá ok? Coloco 2 pontinhos e aqui eu vou colocar assim, ó, print número. E vamos lá ver o que é que vai acontecer. Viu o que é que aconteceu? Deixa eu só tirar esse print aqui porque ele confundiu você, que eu imprimi todos de uma vez só. Mas deixa eu só com o for aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Então, quando eu rodar aqui, o que aconteceu? Eu tenho para cada número que eu coloquei aqui, ele imprimiu um abaixo do outro, né? Vamos entender essa estrutura do for. A estrutura do for ela é a seguinte: você tem para cada número, né, em lista, esse comandozinho aqui, in, para você ficar mais familiarizado com ele, é como se fosse o está contido, quando nós estávamos lá na 4ª série. Então, esse número, ele está dizendo, olha, essa variável número, em lista, que está contido em lista, imprima para mim número. Essa variável que eu criei aqui, poderia ser qualquer nome, poderia ser x, ele vai imprimir, poderia ser y, que ele também iria imprimir. Opa, mas aqui eu tenho que trocar. E ele vai continuar imprimindo. E você vai utilizar muito isso na linguagem, nas linguagens de programação, porque vai se fazer necessário você ter que varrer essas listas. Tá ok? Você percorrer e fazer testes, né? Então, por exemplo, você colocar ifs dentro dessa lista, você ter que imprimir uma lista de clientes, uma lista de alunos. Aí, para ficar mais simples, para que a gente possa entender, eu fiz um exemplo aqui, que eu já estou com ele pronto, para a gente ter um exemplo mais prático aqui. Então, vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui e vamos colocar esse primeiro exemplo
que eu já deixei prontinho aqui, ó. Aqui eu tenho um exemplo, uma lista de clientes, onde eu tenho cliente, nome, José, idade, casado e true. Nesse tipo aqui, que tipo de lista é essa? Isso é o quê? Isso é um dicionário, é uma tupla ou é uma lista? Vamos ver se vocês estão afiados. 1 segundo para a resposta. Isso aqui é um dicionário. Por que um dicionário? Porque eu tenho chave, valor, chave, valor, chave, valor. Então vamos imaginar que eu queira imprimir todo esse meu conjunto de dados aqui, ó. Então como é que eu faria? Eu colocaria for chave. Chave é uma variável que eu criei aqui em clientes. Então, para cada chave, imprima o valor, o cliente, que está aqui dentro. Ó. Então, quando eu rodar, o que é que vai acontecer? Ele vai me trazer aqui, ó, nome, José, idade, 15, casado, verdadeiro, que é true. Então, com isso, nós conseguimos aqui utilizar o for para fazer varrer um dicionário. Aqui poderia ter milhares de pessoas e ele ia exibir, imprimir cada uma delas. Também o for, ele tem uma característica que eu posso fazer assim, ó. Eu posso repetir coisas, por isso que é chamada de estrutura de repetição. Eu posso fazer assim, ó, for, underline, range, parênteses, fez parênteses, sem, coloco 2 pontos e vou colocar aqui para ele imprimir, print, e você vai ver o resultado agora. Olha o que aconteceu aqui. Vou explicar, viu? Não fiquem apreensivos. O que foi que eu fiz agora? Eu fiz aqui o seguinte, ó, disse, ó, for, faça para mim, repita para mim, né, um range, que é uma faixa de 100 números. Então, ele vai contar do 0 até 100. Poderia ser do 0 até 5. Quando eu der um Enter aqui, ó, tá vendo que ele fez até o 5? E aí você pode estar me perguntando, o que é isso aqui? Isso aqui é uma palavra reservada no Python, quando a gente não quer criar uma variável utilizando for, porque eu não vou usar essa variável aqui para fazer outra coisa, aí para eu não colocar aqui, por exemplo, nome cliente, e aqui ter que colocar nome cliente para ele imprimir, e não é nome de cliente, na verdade é uma numeração. Tá vendo que ele funcionou? Quando eu não quero criar uma variável no for, o Python deixa a gente usar essa palavra reservada que é um underline. Então não vou precisar criar uma variável, então eu posso usar isso aqui e dizer, olha, conte para mim até 1500 e ele vai contar para mim até 1500. Deixa eu dar um enter aqui. E ele vai até 1500, vai contar para você aqui, ó. Já voltou em 1300 e pouco. E assim vai. Tá ok? O comando for é muito utilizado, mas vamos colocar algumas coisas mais práticas aqui, né? Eu fiz outro exemplo aqui para vocês, utilizando for com o if, né? A gente já vai utilizar aqui 3 comandos que vocês viram agora há pouco. O for, o if e as listas. Então, outro que eu coloquei aqui, ó, um exemplo 2, que eu já deixei pronto aqui para a gente não estar escrevendo e tomando tempo, e aí vocês verem com calma depois, foi o seguinte exemplo aqui. Criei uma lista de alunos, onde eu tenho nome, José, a média do aluno, 6.5, a situação dele. Tá ok? E aí, aqui,
eu abri uma caixa para a gente informar a média dele, né? Usei aquele comando input, lembra o comando input? E aqui eu fiz um for varrendo essa lista aqui, perguntando com o if se a média do aluno foi maior ou igual que 7. Se for maior ou igual que 7, ele vai imprimir aprovado. Se for menor ou igual a 7, ele vai imprimir reprovado. Tá ok? Então, vamos lá ver se funcionou. Ctrl Enter. Ele vai me pedir aqui, ó, informe a nota do aluno. Por que ele deu uma pausa para me pedir isso? De acordo com esse comando aqui, ó. É esse comando que faz isso, ó. Lembra dele? O input. E aí, antes que alguém pergunte aí nos comentários, por que tem esse int aqui? É porque o retorno do comando input é um texto. E aí, quando eu colocasse aqui um número, ele ia dar um erro, porque a variável aqui está esperando um número e não um texto. E aí eu uso esse comando int, coloco entre parênteses aqui, ó, o input, e o que está aqui dentro, ele vai converter para inteiro. Se você colocar um texto aqui, ele vai converter para um número, tá certo? Então, que número é esse? Vou colocar aqui, o camarada tirou a nota 6. Quando eu der um Enter, ele vai dizer situação reprovado, tá ok? Tá aqui, ó, informe a nota do aluno, qual a situação dele, reprovado. Se eu rodar mais uma vez, Ctrl Enter, vou colocar que ele tirou 10, situação do aluno aprovado. Então, o que foi que a gente usou aqui? A gente usou uma lista para armazenar nome, média e situação, tá ok? E também a gente fez uma checagem e perguntou se ele tinha uma nota maior que 7, maior ou igual que 7, ele estava aprovado. Menor ou igual que 7, ele estava reprovado. Lembram que também a gente aprendeu isso aqui, ó? Por isso que eu estou falando para vocês, pratiquem, pois uma série de coisas que a gente já viu aqui nas aulas passadas. A gente já viu aqui esse sinalzinho de maior, igual, né? Que ele compara o que está aqui dentro da média, se é maior ou igual do que eu coloquei aqui. A gente já praticou também aqui o else. Aqui ele faz uma pergunta, se atender essa condição aqui, ele entra aqui. Se não, ele vai entrar nessa condição. Então, ele só vai entrar aqui se a nota do aluno for maior ou igual a 7. Menor ou igual a 7, ele entra aqui. Tá ok? Então, vamos lá. Temos mais outro exemplo aqui. Seria o nosso último exemplo para a gente entender aqui a questão do 7. Aqui a gente usou dicionários, tá vendo? Usei dicionário nesse exemplo, usei uma lista no primeiro exemplo e agora nós vamos utilizar o 7. Eu tinha falado para vocês que o 7 ele tinha uma característica que ele não deixava os elementos dele serem repetidos. Então eu não poderia, em uma lista de pessoas, ter duas pessoas com o mesmo nome. Então, Maria José 2 vezes. Em uma lista de frutas, eu não poderia ter duas frutas no cadastro lá como uva. Não poderia ter duas vezes. Então, vai ter situações que você vai ter que testar isso, que você vai ter que não permitir que algo venha duplicado. Então, para isso, você utiliza o 7. E eu fiz um exemplo aqui muito bom para a gente praticar. Já está prontinho aqui, eu não vou digitar ele agora para a gente ganhar tempo e o vídeo fica curto. E vamos lá trabalhar com o 7. Seria o nosso terceiro exemplo, onde o 7 ele teria a seguinte estrutura. Vamos lá. Criei uma variável aqui chamada de meu conjunto igual a 7. Quando eu faço isso, eu estou dizendo que essa variável aqui é do tipo 7. Não adicionei nada a ela. Se eu fosse adicionar, eu ia abrir chave, fechar chave e iria adicionar as coisas nela. Mas aqui
a gente vai fazer uma adição dinâmica. A gente vai rodar um programa e ele vai pedir para que a gente preencha essas informações, até para que você possa depois pegar esse código e utilizar aí no seu trabalho, fazer alguma coisa que você precise. Então, aqui eu criei uma variável do tipo meu conjunto, numa variável chamada meu conjunto, disse que ela era do tipo set, ela é um set, e aqui eu disse o seguinte, ó, quantidade, e coloquei a seguinte mensagem: quantas frutas deseja adicionar? Tá ok? Até quantas frutas deseja adicionar? Ele vai fazer essa pergunta e você vai dizer, quero adicionar 5 frutas. E ele vai abrir outro campo dizendo, digite o nome da fruta. Ele vai fazer aqui um for, ele vai repetir aqui quantas vezes você colocar aqui essa informação, tá certo? Essa informação que eu estou colocando aqui, eu estou capturando aqui dentro do range. Quando eu colocar aqui 5 vezes, 10 vezes, uma vez, ele vai jogar esse número dentro dessa variável. Aqui eu coloquei essa variável dentro do range. E aqui ele vai rodar isso aqui quantas vezes, né, a gente colocou de acordo com a quantidade de frutas. Então, e depois ele vai imprimir esse conjunto de frutas aqui no print. Então vamos lá, vamos rodar para eu explicar para vocês. Rodando, eu vou colocar 3 frutas, tá certo? 3. E aí ele pergunta, né, digite o nome da fruta, e eu vou colocar aqui banana. Ele adicionou. E abri um campo para eu colocar outra fruta. Eu vou escrever de novo, banana. Banana. Ele abriu de novo outro campo e eu vou colocar banana mais uma vez. E quando eu der o Enter, você vai ver o que aconteceu. Ele só imprimiu conjunto atualizado, banana. E aí você está me perguntando agora, mas, professor, o senhor não digitou 3 vezes banana? Porque ele só trouxe banana uma vez. Aquilo que eu lhe falei. O set, ele não permite conjuntos com repetições, tá certo? Então, vamos fazer mais uma vez aqui. Vou rodar mais uma vez o programa, Ctrl Enter. Ele carrega todas as variáveis e ele pergunta para mim, olha, quantas frutas? Dessa vez eu vou colocar 5 frutas. A primeira fruta vai ser banana. A segunda fruta vai ser laranja. A terceira fruta vai ser uva. A quarta fruta vai ser maracujá. E a quinta fruta eu vou botar banana novamente. Olha o que aconteceu. Eu digitei 5 frutas, mas só que uma eu digitei duplicada. Digitei banana e banana. Ele imprimiu maracujá, uva, banana e laranja. Ele não repetiu a banana. Para que serve isso? Para você colocar em um programa algo que você tenha que ter certeza que não vai se repetir. E mesmo que o usuário digite errado, não vai se repetir. Então isso é muito utilizado no dia a dia. Eu vou rodar mais uma vez aqui o programa para a gente fazer uma correta dessa vez. Eu vou dizer aqui, ó, vou colocar 6 frutas, 5 frutas e vou colocar aqui manga, limão, laranja, maracujá e uva. E aí ele me trouxe as 5 frutas normalmente aqui como era para ele ter feito: manga, uva, laranja, maracujá e limão. Viu que eu digitei aqui o limão
foi a segunda fruta e aqui ele exibiu o limão como a última fruta. Porque, como eu falei para você, que o 7 é uma lista não ordenada. Então, pessoal, não tivemos live hoje. Hoje eu tive um compromisso, mas está aí o vídeo para vocês praticarem e estudarem. Estejam aí praticando todo dia cada comando desse, porque, como eu tenho falado, eu estou construindo um arranha-céu de tijolinhos, mas esse arranha-céu já está crescendo, já estamos chegando no meio do alicerce do arranha-céu. Quando o alicerce estiver pronto, a gente vai começar a construir, né, os andares. Então, peço a você que você estude, que você pratique. Eu tenho visto poucas pessoas no grupo com dúvida, e isso é um problema, porque quando não tem dúvida, às vezes é porque a pessoa não está praticando. Então, estejam praticando para que a gente possa estar evoluindo, tá ok? Fiquem na paz, pratiquem essa questão das coleções, vamos praticar mais semana que vem, e aí temos aí o final de semana inteiro para praticar. Pratique aí os ifs, coloquem exemplos de vocês, coloquem as dúvidas lá no grupo, para que a gente possa estar avançando, tá ok? Fiquem na paz e vamos aprender Python, vamos estar aí aprendendo uma habilidade para estar melhorando o nosso currículo, ou profissionalmente como programador, ou se você é contador, se você é gerente de logística, se você é um gestor administrativo, um gestor financeiro, você vai adquirir conhecimentos que vai melhorar o seu currículo. Então, vamos lá, compartilhe esse vídeo, curta, porque quanto mais pessoas estejam compartilhando, se inscrevendo, mais pessoas vão ser abençoadas por essas aulas, tá ok? Fiquem na paz e até a próxima semana, que nós vamos ter vídeo novo aí a partir da segunda-feira. Deixar aí esse final de semana para vocês praticarem e em breve nós vamos estar aí trazendo mais programas para serem desenvolvidos. Fiquem na paz, que Deus abençoe vocês.